Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa edição do nosso podcast da Universidade Renasoft. E hoje o nosso assunto é um assunto que está muito em pauta, é um assunto delicado da gente tratar, que é uma relação entre mídia social e trabalho. Podcast Universidade Renasoft. Mas eu não vou falar disso sozinho, não. Eu trouxe convidadas hoje que já estão aqui comigo. A minha primeira convidada é a Andressa. Oi. Oi, Andressa. Tudo bem? A Andressa é formada em marketing e tem uma ligação muito grande com mídia social, né, Andressa? Você até fez uma pesquisa de campo em outro país para descobrir essa relação entre mídia social e trabalho. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. No ano passado, em 2019, eu fui para a Suécia justamente para entender como que as empresas suecas trabalham com marketing, mídias sociais, quais são os pontos fortes. Afinal das contas, a Suécia é um país muito desenvolvido, né? Legal, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí, aqui em cima do meu lado, desse lado, tem a Amanda, nossa gestora de RH. Amanda é formada em administração de empresas e está fazendo aí a sua pós-graduação em gestão de pessoas. Dá um oi aqui, Amanda, é isso mesmo? Oi, gente, tudo bem? Isso mesmo. Formada em administração e fazendo uma especialização aqui em gestão de pessoas. Legal. A primeira questão que eu gostaria de envolver aqui é mais ou menos a relação da importância na atualidade da mídia social. A gente sabe que Facebook, Instagram, LinkedIn, assim, são importantes e vem ganhando cada vez mais uma contextualização dentro do trabalho, uma relação enquanto a vida das pessoas. Eu queria pegar um pouco aí da Andressa. Andressa, como é que você vê isso? Como é que você tem estudado isso? Essa cada vez mais crescente importância da mídia social na relação da sociedade aí. Bom, eu vejo que é primordial para a comunicação, né? É excelente tanto para eu que estou aqui e você que está aí, sem as redes sociais, sem a internet, isso não seria possível, né? Também é uma excelente forma de se expressar. Eu vejo as mídias sociais como forma de expressão mesmo, mostrar quem você quer ser, mas isso também pode ser negativo, né? Porque às vezes você quer mostrar muito quem você quer ser e você esquece um pouco de quem você é. Então aí temos uma controvérsia. Só para a gente aproveitar um pouco essa sua ida para a Suécia, né, que você teve essa experiência lá, qual é a relação lá da galera da Suécia, que é um país mais desenvolvido que o Brasil, com a mídia social? É igual? É diferente? Como é que é a relação deles? Olha, eles são bem próximos das mídias sociais, eles gostam muito de vídeos, então o TikTok por lá bomba, a galera usa demais. Eles postam todos os eventos, basicamente, mas o que eu vejo é que o pessoal não usa tanto como influencers. As pessoas normais usam mesmo como perfil próprio, elas não tentam influenciar muitas outras, o que eu já acho um pouco diferente aqui no Brasil, que a gente já posta meio que mostrando e querendo já ter aquele ladinho de um pouco de influenciador, né? Isso eu já acho um pouco diferente deles, o jeito que eles usam as redes sociais, eles se apoiam muito. Então, por exemplo, o maior youtuber do mundo é sueco, e todo mundo tem que seguir esse youtuber justamente para ajudar ele, que é sueco, a alavancar aí nas mídias. Entendi. Então tem uma relação um pouquinho diferente com o que a gente tem. A gente já tem uma gama de gente influencer em mídia social. E por falar nessa necessidade de mídia social e trabalho, eu queria falar um pouquinho com a Amanda. Amanda, como é que você vê, assim, vamos falar, claro, a gente pode falar da mídia social, que é mais comum aí na relação do trabalho com o LinkedIn, mas eu acredito que cada vez mais as empresas, os RHs, têm trabalhado nas outras mídias também, né? Como é que você está vendo isso? Eu acho que o LinkedIn é muito forte, lógico, porque, né, é a base ali curricular de todo mundo, mas os RHs também olham muito para Instagram, Facebook. Então, assim, ainda tem aquela coisa, tipo assim, se o Instagram ou o Facebook é aberto, o RH, a recrutadora vai olhar,
vai ver como que se porta nas redes sociais. Foi muito o que a Andressa falou, isso é bom, é o lado positivo e é o lado negativo, né? Então tem gente que realmente tem a liberdade de expressão, que às vezes não é tão boa olhando pela visão da empresa, né? Então, isso o RH olha muito. Tá muito evidente aí na vida do RH. E aí você acha que isso pode ser um fator decisório para uma contratação e também para um possível desligamento, ajuste? Você acha que isso influencia no dia a dia da empresa, do funcionário na empresa? Eu acho que influencia sim. Eu acho que para contratação sim. A gente olha, vê como que é a postura, querendo ou não, dependendo da postura da pessoa nas redes sociais, é uma postura que ele vai desempenhar aqui dentro da empresa, né? E para possível desligamento também, depende. Eu acho que tem algumas coisas que é desnecessário, assim, sabe? Fazer indiretinha no Facebook, algumas coisas assim, que a gente sabe que é sobre a empresa, né? Mas eu nunca vi casos de, assim, desliguei por conta de rede social. Mas próximo, né, que eu vivi. Mas eu já tive amigas de RH que aconteceu isso, tá? Então acontece, não tem o que fazer. O que você é na rede social... você acaba sendo um pouco também na empresa. Então, a empresa com isso de cultura, engajamento, vê muito isso atualmente, não tem o que fazer. Andressa, você concorda com isso? Você que vem e estuda a mídia social, você acha que assim, o que as pessoas apresentam na mídia social são o que elas são de fato? Ou existe, às vezes, um personagem que cria ali para a mídia social? Ou, às vezes, acha que é uma terra sem lei, eu vou falar o que eu quiser e tá tudo bem, eu falo o que eu quiser e me importo do jeito que eu quiser? Eu acho que, assim, nas mídias sociais a gente tem um grande problema, que ou você pode postar alguma coisa, isso viralizar e ser muito bom e todo mundo amar você, ou você pode postar alguma coisa e aí vem um pouco da parte da cultura de cancelamento, né? Que hoje a gente tá vivendo isso bem forte, assim, na sociedade, que é basicamente se você falar algo errado, você nunca mais tá certo. Então eu acho que isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que hoje as pessoas que já estão usando as redes sociais têm um pouco de consciência de que mais pessoas podem ver, então elas não podem falar tudo o que elas quiserem, elas não podem postar tudo o que elas quiserem. Infelizmente não é um universo sem leis, né? A gente tem algumas leis, as pessoas estão ali, as empresas estão olhando. Então eu acredito sim, que as pessoas têm que tomar cuidado, mas eu também acho que tem muita gente ali que mostra ser uma coisa que, na verdade, não é realidade, que ela se inspira em outras pessoas e acha que aquela realidade é a dela, então ela acaba postando aquilo, mas que não necessariamente seja realmente o que ela vive ou o que ela é, né, o que ela representa. Amanda, ligando nisso que a Andressa está falando, eu acho que a gente tem, claro, uma questão de cultura empresarial, né? A cultura da empresa. E às vezes a gente pode perceber alguns comportamentos ou publicações, falas, que vão contrárias a essa cultura. Por exemplo, a gente já viu casos na internet, eu vou falar de influencers que perderam, por exemplo, patrocínios ou apoios porque fizeram uma declaração que iam contra ali algumas coisas das empresas que os patrocinavam. Mas cada vez mais eu acho que isso tem ficado mais estreito também, né? Assim, falando em funcionário, falando em colaborador, replicar coisas na mídia social que vão contra a cultura da empresa, você acha que isso tem uma ligação assim, de chamar esse cara para conversar? Você acha que isso tem acontecido ou não? Eu acho que sim, acho que depende muito da abertura da empresa, né? Eu acho que se o colaborador posta alguma coisa que acaba sendo uma indireta para a empresa tem que analisar, né? Tem que ver mais a fundo, tem que conversar com ele, ou sei lá, uma postura que não é adequada, uma brincadeira, uma zoeira, porque a juventude, né? O pessoal é muito jovem, eu falo aqui pela Renasoft, né? Então o pessoal é muito jovem, às vezes não vê maldade também, e as outras pessoas veem, né? Então eu acho que é muito de chamar, o gestor chamar e conversar e falar assim, olha, eu acho que a sua publicação no Facebook ou no Instagram não foi legal, acaba achando que a pessoa que você tá... que a empresa tá obrigando uma situação, entendeu? Então, assim, já é uma coisa que tem que fazer um diálogo aberto mesmo, o gestor e o colaborador. E eu acho que eu sou muito a favor disso. Se o gestor não se sente à vontade, talvez o RH chamar
e conversar para ver como que vai ser e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, né? Legal. E aí quando a gente fala também, que não tem às vezes só uma questão de indireta da empresa, né? Tem às vezes publicações que podem ser preconceituosas, homofóbicas ou contra a diversidade de cultura. Você acha que isso também é um quesito a se pensar? Sim, com certeza. Eu acho que tudo agora, hoje em dia, é preconceito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não sabe como que é a situação do nosso colega do lado, né? O colega que trabalha com a gente. Então, assim, eu acho que isso realmente, hoje a gente tem que se pensar e dar uma visão para isso, né? Porque realmente está muito na nossa cultura atual. Então eu vejo assim, qualquer coisinha que acontece, ela é preconceituosa, ou olha, eles não olham para os negros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o RH, os gestores têm que tomar cuidado com a publicação deles, né, da empresa, do perfil deles, e também ficar de olho dos colaboradores, porque às vezes os colegas de trabalho não vão sentir a vontade, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente publica. Eu sei que assim, a gente não tem regras, igual a Andressa falou, né, que é um pouco sem lei e tudo mais. Às vezes as pessoas não são na rede social o que são pessoalmente, mas elas têm que olhar também para os outros, né? Andressa, você acha que existe na mídia social essa ligação direta, muitas vezes, né? Porque muita gente defende o lado da pessoalidade da mídia social, né? A rede social é minha, é pessoal, eu posto o que eu quiser. Mas falando claramente, você vê essa ligação entre pessoa, quem ela é, mas junto com o contexto social dela, isso é onde ela trabalha, família. Você acha que as pessoas ligam isso? Assim, como a Amanda disse, as pessoas acabam ligando. Eu acho isso um pouco triste porque, assim, a rede social tecnicamente deveria ser um lugar onde as pessoas deveriam se expressar. Mas, atualmente, não é bem... Assim, você pode se expressar, mas você tem que ter muito cuidado. Porque é aquilo, né? Questão de respeito, você tem que respeitar o outro. Se você trabalha num meio que você sabe que tem muitas pessoas que seguem você e você tá soltando alguma indireta, ou se você tá falando alguma coisa que você sabe que a outra pessoa vai se sentir mal, não tem por que fazer. Isso daí eu já acho que é uma questão de irresponsabilidade social, né? Não é nem só questão do trabalho, eu acho que você não deve fazer esse tipo de coisa. Porém, isso acontece muito, e aí eu acho que é uma questão de muita análise, porque às vezes não é para empresa, ou às vezes acaba sendo, e aí eu acho que cabe a empresa entender por que aquela pessoa tá fazendo aquilo. Às vezes também a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, né? Às vezes ela passou por muita coisa e ela quis fazer aquilo porque ela precisa se expressar de alguma forma. Às vezes ela não consegue chegar no gestor e falar, então ela precisa postar. E é por isso também que é importante aquilo que a Amanda falou. É interessante que os gestores fiquem sempre de olho nas redes sociais, porque às vezes pode ser um aviso, pode ser um pedido de ajuda. Você acredita que existe uma relação ética, assim como a gente tem na convivência em sociedade real, né, física, na empresa? Existe uma ética? Você acredita numa ética, falando em mídia social? Eu acho que precisa ter uma ética, principalmente se você quer influenciar, ou então, por exemplo, no perfil de uma empresa, a empresa precisa ser totalmente ética, claro, relacionado aos princípios que a própria empresa prega. Agora, falando de perfil pessoal, se você quer influenciar, se você quer entrar nesse mundo digital como forma de trabalho, você precisa ter muita ética, porque é aquilo do cancelamento. Um dia você pode ser amado, no outro você pode ser cancelado. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Assim, tentar ser o mais aberto possível, porque hoje em dia é muito mais fácil as pessoas irem contra o que você está falando do que irem a favor. As pessoas veem o positivo, né, nos comentários. Acontece muito disso. Amanda, eu vou pedir uma experiência sua agora. Assim. Sim. Você como gestora de RH, você vai dar uma fuçada das mídias sociais assim antes de contratar? Eu olho. Eu olho. E assim, eu peço. E pra galera saber, assim, o que vocês normalmente olham e falam assim, puxa, isso aqui, caramba, isso não. Não, isso aqui tudo bem, isso aqui...
Qual que é, assim, mais ou menos o parâmetro? Se a gente pudesse dar algumas dicas, assim. Eu acho assim, tudo que é muito pesado, assim, muito demais, a gente sabe que futebol, religião, não se discute, e partidos políticos também não, né? Mas, assim, tudo que é muito assim, sou contra, fora, não gosto, ou sei lá, alguma coisa com religião, tipo assim, essa é minha religião, respeitem, eu não gosto das outras. Então, assim, tudo que é muito extremismo é preocupante, né? É uma pessoa que, assim, a gente sabe que vai dar algum problema aqui na empresa, pelo menos pensando na cultura Renasoft, né? Então, que a gente não é assim, a gente trata todo mundo com igualdade, né? Religião, não se discute, políticos também não, né? Nada disso. Então, assim, a gente preza muito por isso, então eu não vou contratar uma pessoa que fica fervoroso lá no Facebook xingando alguém por causa de uma questão dessa, né? Eu acho assim, é legal abrir o Facebook, tem muita gente que fala pra mim, meu Facebook e meu Instagram é fechado. Depende, eu acho que depende do momento de vida da pessoa, que nem antes de eu ser coordenadora de RH, o meu era fechado, porque eu tinha foto das minhas irmãs e tudo mais, e depois eu abri, né? Mas assim, porque você acaba sendo uma figura que as pessoas vão te pesquisar, né? Então, assim, depende do que a pessoa quer. Isso daí eu acho que a Andressa pode falar um pouco melhor do que eu, mas depende do que a pessoa quer. E eu acho assim, seja você nas redes sociais, mas pense, poxa, se eu publicar uma coisa e se eu ver de fora, como que a pessoa iria ver isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que não tem problema nenhum, foto com um namorado, namorada, casado, não casado. O problema é foto de balada, toda hora bebendo, toda hora no meio. Ou agora, que a gente está com coronavírus, na pandemia, no meio da aglomeração, toda hora na aglomeração, né? Então, assim, daí, assim, os colegas de trabalho não ficam seguros. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O impacto que a gente gera. Então, isso a gente vê sim. Legal. E com relação... Posso fazer uma pergunta? Claro, vai lá, André. E com relação a, por exemplo, como você vê, né, com a visão de RH, no sentido de fotos de biquíni, fotos sensuais, acho que acontece bastante, principalmente com mulheres, né? Então, homens, fotos sem camisa, e sensuais também. Assim, a visão é da pessoa, né? Mas é preocupante. Por exemplo, sei lá, uma pessoa, uma mulher que só tem foto sensual, de decote, de lingerie, já vi. Então, assim, poxa, como seria a postura dela, a vestimenta dela na empresa? Será que eu teria problema com ela de usar muito decote, usar fenda? De certa maneira ou não, você cria uma imagem daquilo que a pessoa está transmitindo ali, né? Exatamente. É lógico, gente, que eu não vou julgar a pessoa só por causa do Facebook e pelo Instagram dela. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou conhecer a fundo. Mas é uma pessoa que eu tomaria mais cuidado, que eu acompanharia mais de perto, entendeu? É um ponto de atenção, igual eu falo para as meninas que trabalham comigo no RH. Então, assim, é complicado. Foto de biquíni. Biquíni, assim, até aí vai, porque às vezes você tá na praia, tira uma selfie, né? Naquele momento de descontração e tudo mais. Mas aquelas fotos sensualizando é complicado, né? É complicado. André, mas assim... Só uma conclusão. É complicado, assim, mas você quer dizer no sentido de preocupante para empresas para não haver problemas, por exemplo... não sei, um assédio dentro da empresa, Isso. por exemplo. Não que a mulher não possa se expressar, né? Mas sim, lógico que não, não é nesse sentido, mas assim, um caso de um assédio, ou um caso realmente do que eu falei, a mulher vem com muita roupa curta, né? Que nem a gente aqui toma cuidado com isso, né? Não tem uma política de vestimenta, pode ser que não tenha, mas quando fala de saia, vestido, a gente fala de ser uns 3 dedos ou 4 dedos acima do joelho. Então, assim, tem tudo isso, né? E assim, a gente sabe como mulher é assediada no Brasil
hoje, né? Como mulher sofre com isso hoje. Então, também tomar o respaldo com relação à mulher. Não é porque, assim, é só vestimenta. Não, a gente pensa numa lei, né? Então, tem tudo isso. É complicado. Pode se expressar. O problema, eu acho, assim, não é se expressar. O problema é como você vai se expressar, dependendo do contexto, né? Ou a quantidade de vezes que você vai se expressar. Tem essa. Amanda, desculpe, Andressa, e como as empresas têm usado aí mídia social na grande maioria, né? A gente falou essa relação de mídia social e trabalho. As empresas têm aproveitado mídia social aí para... Claro que tem a parte de conteúdo, mas tem a parte de trabalho, de emprego, da divulgação interna. A galera tem usado isso mesmo? Assim, você diz para divulgação de vagas ou você diz no sentido de a empresa se apresentar mais como humana? As duas coisas, né? Porque na verdade você tem a parte de vagas, né, para as pessoas estarem, a divulgação de vagas, e tem a outra parte que é aproximar a empresa das pessoas, aproximar as pessoas da empresa, entendeu? Na verdade é uma troca aí, né? Eu acho que, assim, primeiro falando sobre essa questão humana, as pessoas estão exigindo cada vez mais isso das empresas, as pessoas querem se aproximar das empresas, elas querem comprar de empresas que elas se identifiquem, que elas entendam quais são os valores e que realmente batam de frente com os dela, né, que combine de fato. Então, isso também, eu acho que casa um pouco com a procura de vagas, porque quando a pessoa tenta se candidatar, ela não vai tentar se candidatar numa empresa que não tem nada a ver com ela. Ela quer entender um pouco de como é essa empresa para justamente se candidatar e fazer sentido para o que ela quer para o futuro dela, para quem ela é, para quem ela quer ser, né? Então, eu acho que as empresas estão olhando muito para esse lado, isso é muito legal. Cada vez mais as empresas estão se humanizando, né? Porque no final das contas, por trás de toda a rede social, tem humanos, né? Sim. E Amanda, uma pessoa que chega aí, por exemplo, no RH para fazer uma entrevista e fala assim: olha, eu pesquisei no Facebook de vocês, pesquisei no LinkedIn, olhei o site, sei tudo da empresa, sei isso e aquilo. Ganha ponto ou não? Não ganha ponto, né? Mas é uma pessoa curiosa. Isso é bom, é um lado positivo. Eu acho assim, se a pessoa não pesquisa missão, visão e valores, as coisas mais básicas, aí a gente fica mais atento, né? Porque assim, se a pessoa pesquisa missão, visão e valores, igual a Andressa falou, o cliente vai estar ligado com a gente de acordo com os nossos valores. Os colaboradores também, né? Então, isso é muito forte hoje, atualmente. Então, as pessoas que estão buscando recolocação ou procurando outro emprego, o que for, eles acabam olhando o nosso site, né? Acabam vendo. Lógico, tem muita gente que me chama no LinkedIn, chama as meninas do RH, fala, né? Eu queria muito trabalhar aí, meu sonho é trabalhar aí, isso é muito legal, mas não quer dizer que a gente vai passar a pessoa na frente, né? Quer dizer que a gente vai olhar o currículo dela como todos os outros. Legal. Gente, eu acho que esse papo está indo muito bem. Eu queria agradecer vocês. Eu acho que a gente chegou aqui em boas discussões e bons insights. Sim. Agora, a última pergunta para fechar, vou fazer para as duas. É legal a comunidade de dentro da empresa, gente, se engajar nas mídias sociais da empresa, divulgar o que a empresa faz, o que faz. Vamos começar pela Andressa. Isso é muito importante, primeiro porque ajuda a própria empresa que a pessoa trabalha, e assim, se a empresa cresce, os funcionários crescem, né? Então, é muito interessante que os funcionários interajam, porque engajamento faz sim diferença nas métricas das redes sociais. Isso também faz diferença para quem está trabalhando ali com as redes sociais, que sente que o pessoal está engajado. Então, eu posso contar com o pessoal da empresa, sabe? Isso faz toda a diferença. É diferente de quando você acha que, poxa, a galera não vê, será que não é interessante o que eu tenho feito? E versus quando as pessoas de fato interagem. É muito importante, tanto para as métricas, quanto para a equipe de marketing, ou então para quem ali está realmente só com as mídias. E aí, Amanda? Eu acho que é muito importante. Com a minha visão de RH, principalmente no recrutamento e seleção. Eu acabo brincando, falo pro pessoal compartilhar nossas vagas e tudo mais. Não é só nossas vagas. Eu vejo que hoje a grande maioria dos nossos colaboradores são bem engajados nas nossas redes sociais.
compartilham as ações que a gente faz, compartilham as ações de marketing. Eu vejo isso, mas eu queria que 100% fosse engajado, porque eu acho que isso só tem a crescer a empresa mesmo, igual a Andressa falou. Cresce a empresa, os nossos colaboradores crescem junto. Então, na visão do RH, traz muitos benefícios para a gente também. Isso é muito importante, porque as pessoas de fora conhecem nossa marca e falam assim, nossa, que legal é trabalhar lá, quero ir para lá. Então, isso para a gente é muito importante. Hoje a maioria das pessoas que mandam seus currículos ou se interessa por vaga é por alguma coisa da mídia social? Sim, a maioria. Principalmente LinkedIn, né? Pela gente compartilhar sempre, acabam vindo para mim ou manda o currículo. Eu quero melhorar ainda isso, o engajamento disso, mas teve algumas vagas nossas que foi um engajamento muito bom, que trouxe muito resultado. Legal. Gente, eu quero agradecer a vocês duas pelo tempo, pela disposição, pelo papo, pelas informações. Andressa, eu vou deixar com você para as suas considerações finais, algum conselho, algum recado, enfim, o que você quiser, espaço aberto. Bom, muito obrigada por essa oportunidade, Rua e Amanda, de estar aqui conversando com vocês. Vocês são grandes nomes aí do trabalho. Eu gosto muito de vocês, gosto muito do trabalho de vocês. Para mim é muito bom estar aqui conversando com vocês e batendo esse papo, explicando mais um pouco sobre as mídias sociais, que às vezes as pessoas não entendem muito, né? Acham que é fácil, que é simples, mas na verdade tem muita coisa por trás disso tudo. E é isso. Acho que com relação a um conselho mostre de fato quem você é, mas cuidado. Amanda, é contigo. Gente, obrigada pela oportunidade aí de a gente conversar, bater um papo. Acho que é muito legal fazer essa visão de marketing versus RH, que são mundos diferentes, mas que se complementam, né? Que sempre estão juntos, lado a lado, e eu acho que isso é muito importante. De conselho aí, eu acho que é isso mesmo que a Andressa falou, seja você mesmo, mas tome cuidado. Eu acho assim, pensa no seu próximo, sabe? Poxa, o que meu amigo do lado, não é só amigo de trabalho, o meu amigo de infância, minha família, o que eles acham se eu publicasse isso? Eu acho que é muito importante. Eu acho que é legal a gente falar o que a gente pensa, né? Ser a gente mesmo e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter um limite aí. E principalmente na área de RH é fundamental, né? O RH olha, não tem o que fazer. Não é mito, é verdade. O RH olha LinkedIn, Instagram, Facebook, por aí vai. Até Twitter se deixar. Então tomem cuidado. Legal. Meninas, Andressa, Amanda, muito obrigado. Obrigado pela conversa. Gente, obrigado por terem acompanhado aqui o nosso podcast, essa nossa conversa. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira. Quiserem participar, deixe os comentários aí, a gente vai trocando ideia, vai trocando figurinha. Espero contar com vocês duas em próximos chamados, que tem muita coisa boa pra gente conversar. Com certeza. Legal, com certeza, conta com a gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.